Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e muito bem-vinde ao último espaço do mês 15 por 15 no Twitter. Uma maratona de 15 dias com 15 minutos de papo sobre a fome, sempre às 15 horas aqui no perfil da Ação da Cidadania. Eu sou a Natália Dias, produtora de conteúdo da Ação da Cidadania, e estou aqui como mediadora de um papo com pessoas incríveis que doaram 15 minutos da agenda delas para nos ajudar a lembrar dos 15% com fome no Brasil. Esse papo é parte da campanha do Pacto pelos 15% e você pode saber tudo sobre ele no Moments fixado aqui no nosso perfil ou então no site 15por15.org. Hoje estão aqui comigo a Andréia Barbosa, coordenadora estadual do MTST e organizadora da Cozinha Solidária de Santo André. Andréia, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença. O prazer é meu de estar participando de um espaço tão importante para a nossa sociedade. Parabéns para essa ação, para esses 15 por 15. Estamos juntos por melhorias e por aqueles que estão em grande situação de vulnerabilidade nesse momento. E também está aqui comigo o Paulinho Mosca, que é cantor, compositor, ator. Mosca, seja bem-vindo mais uma vez. Vou te dar um oi e já te jogar uma pergunta. Existe uma frase que diz que a fome é um sintoma biológico de um problema sistêmico. O problema sistêmico é só do governo ou é do jeito que nos organizamos como sociedade também? E como fazer um país que está polarizado e muito no cada um por si entender que, independentemente de partido ou ideologia, a fome é algo inaceitável? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, parabéns pela ação, né? Ação consistente que é esse projeto contra a fome. Bom, eu queria começar pensando na questão da fome mesmo, né? No sentido de que o que ela é biologicamente, porque acho que está evidente para a gente, mas é importante a gente começar a pensar o que ela significa, né? A fome significa ausência de energia dentro do corpo para se manter vivo. Então, a fome, ela é uma condição, né, de possibilidade, ela é a condição de possibilidade da vida. As plantas precisam se alimentar para ficarem vivas, né? Então, assim, a vida ela só existe com essa energia, né, colocada para dentro em forma de alimento. Só isso, acho que já devia bastar para a gente entender como um todo, né, a necessidade, a palavra é essa, mais do que qualquer outra, a necessidade de garantir a vida, ou seja, de garantir comida, né, de garantir energia para a pessoa ficar de pé, e aí, a partir do seu ficar de pé, poder produzir, poder, enfim, começar a ir atrás das coisas, das outras coisas básicas da vida, mas a fome com essa função primeira, né? Essa função que é estrutural, fundamental de ser vivo. Então, só a consciência disso que eu acho que falta aos governos e à própria população, no entendimento do que é a fome. A fome ela tem que ser destacada da ideia de meritocracia, enfim, da onde você nasceu, enfim, do territorial. A fome é uma condição de possibilidade, como eu falei. Sem ela, né, sem a condição dela, não há possibilidade. Então, acho que não existe nada mais essencial. Talvez o oxigênio seja a única coisa anterior à fome, né? Precisamos respirar para continuar vivo e ter fome. Enfim, mas ela é a condição da continuidade da vida, né? Você pode aguentar um pouco da vida sem fome, mas você não aguenta, com fome, mas não aguenta a vida toda. Então,
respondendo a sua pergunta, eu acho que são duas coisas que se fundem, né? O entendimento disso cabe ao governo, aos governos, né? Um entendimento disso dentro deles e uma ação, né, constante em que a fome seja o princípio básico das ações principais de um país. E, consequentemente, do povo, que já é educado também por esse equívoco em relação à fome, do povo também, de alguma maneira, ter esse tipo de consciência, né, que eu chamo, vou insistir, porque eu acho que a expressão é boa, condição de possibilidade de viver. Condição de possibilidade de viver. Né? Qual é a condição? Porque, o que a gente precisa para viver? Então, esse básico é que eu acho que tem que estar na conversa da rua e nas ações de um governo eleito por esse povo que precisa ter essa consciência. Então, acho que uma coisa alimenta a outra, né? Um governo é resultado de uma escolha do povo popular e o povo é governado por essa escolha. Então, saber escolher, né, pensando nesse princípio básico para termos o mínimo de podermos conversar, como a gente está fazendo agora, é a comida na barriga de qualquer ser humano. Então, é isso. Eu espero que eu tenha respondido. Respondeu sim. Andréia, a fome muitas vezes é vista como um problema cuja solução é a caridade, né? Pedir doações, dar um prato de comida para quem não tem o que comer hoje. O fato é que quem tem fome tem pressa. Mas a fome, antes de temas de campanhas de arrecadação, é uma violação dos direitos humanos. E eu te pergunto, como o MTST atua para tentar garantir esse direito básico à alimentação? Bom, primeiro a gente precisa de políticas públicas e programas do combate à fome. Caridade é um ato de empatia. Doar é um ato de amor, de afeto e de solidariedade. A Cozinha Solidária foi criada num momento de muito desespero, onde o MTST criou esse projeto também para organizar a sociedade, para que pudéssemos, de fato, ter uma ação mais concreta. E acabar com esse individualismo, né? Porque eu estou bem, eu comi e esquece dos outros. É um ato de se transportar para o lugar do outro. Hoje é ele, hoje é ela, amanhã pode ser eu, né? A roda gira. Se tivesse políticas públicas e programas no combate, como já teve em 2005, a gente não estaria, né? Não teria voltado ao mapa da fome, porque o primeiro papel é tirar os direitos. E por direitos arrancados, hoje a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome. A Cozinha Solidária, ela nasceu no ápice da pandemia, onde a gente fez uma vaquinha virtual e arrecadamos mais de 1 milhão. E a gente conseguiu entregar toneladas de cesta básica. Só que não bastava só o arroz e o feijão chegar à casa das pessoas, não tinha o gás, não tinha como cozinhar. E daí nasceu esse projeto da Cozinha Solidária, onde a gente, com todo carinho, com todo afeto, faz as comidas que chegam à Cozinha Solidária, entrega nas marmitas, que também tem a sua forma de pensar no meio ambiente, que é que as pessoas tragam as suas marmitas, a gente coloca a comida disponibilizada e as pessoas iam para suas casas. Hoje já não mais, a Cozinha Solidária também é um polo de referência para as periferias, né? Além da comida que alimenta o corpo, a gente também oferece afeto, que alimenta a alma, que dá esperança, que valoriza as pessoas que ficam na fila por horas e horas esperando. Então, o principal ingrediente é o amor. Mas para que a gente consiga, de fato, cozer essa comida, a gente precisa de pessoas que se interessem, né, pelas outras pessoas e pelas condições de vida que as pessoas estão vivendo. Né? A vulnerabilidade foi o ápice dessa pandemia. A fome mata, quem tem fome tem pressa, e a gente depende de outras mãos, dependeu muito de outras pessoas. A solidariedade colocou de pé vários sonhos. As Cozinhas Solidárias foi um projeto onde muitas mãos participaram. Então, lá está depositado sonhos, esperança,
amor, e é isso que as pessoas precisam. Claro que o prato de comida é importante, mas um espaço de relação, de troca, de afetividade que a gente está vivendo nesse momento, das pessoas chegarem a ter condições de ter alguém escutando, é muito importante. Então, foi um dos melhores. Eu, como uma pessoa que já teve essa dificuldade, já passou necessidade, já passei fome, já levei meus filhos para comer com pessoas em situação de rua, eu falo com muita emoção, com muito amor e com muita comoção das cozinhas solidárias do MTST. Espero que elas virem políticas públicas e que as pessoas tenham a cada esquina uma cozinha solidária para não mais passar fome. E agradecer imensamente as ações que vocês têm feito parte, né? Porque são sonhos construídos com muitas mãos e com muitas vontades. E a gente depende, de fato, nesse momento, de pessoas que se mostrem voluntárias, de pessoas que ajudem a gente a continuar com esse projeto lindo de bonito, que é colocar e levar um prato de comida na mesa daqueles que têm fome. E para a pessoa ser voluntária, tem algum lugar para ela ir? Para ela acessar algum site, alguma coisa? A gente tem um apoia-se para as pessoas que queiram doar para as cozinhas solidárias do MTST, mas também pode ser voluntário indo até as cozinhas solidárias, já são 13 cozinhas, aliás, são 31 cozinhas solidárias espalhadas pelo Brasil, são 13 estados onde a gente tem cozinha solidária, são 11 cozinhas solidárias só aqui no estado de São Paulo. Então, as pessoas que tiverem vontade de fazer parte dessas ações, vá até a cozinha solidária, seja um voluntário, seja um doador, doe 15 minutos do seu tempo, doe 15 reais da sua quantia. A gente, de fato, tem que estar fazendo ações como formiguinhas. E as formiguinhas são bem fortes e, de fato, vão levantar as cozinhas solidárias e estar ajudando aqueles que mais precisam nesse momento. Com certeza. Mosca, a gente está a poucos dias das eleições, né? E pelo que você falou, e a Andrea também, o papel do governo é primordial no combate à fome. Quando a gente vê um mapa da fome que nos coloca como o pior número da história, né, os 33 milhões de pessoas passando fome, a gente precisa pensar que o problema é de todos. Recentemente, o Brasil entrou no G20 dos países que mais doam, mas, ao mesmo tempo, a gente tem dados que mostram que o valor das doações diminuiu, muito pela crise econômica, né, que também estamos vivendo. E aí, como mobilizar as pessoas que estão ganhando menos a doar mais? Ou então a gente deveria mirar nas grandes marcas, grandes empresas e fortunas ao pedir doações? Bom, eu acho que tudo ao mesmo tempo, né? É uma ação ambiciosa, mas não impossível, ambiciosa pelo tamanho, pelo número, né, de pessoas, mas eu acho que se não for conjunto, a gente também não chega. Eu fico pensando se cada um de nós não deve ter uma cozinha solidária dentro do próprio coração, ou se cada um de nós não deve construir essa cozinha solidária dentro do próprio coração. Se cada um de nós não começar a trabalhar a própria empatia e generosidade e entendimento que uma ONG como essa, com esse poder, né, como o MTST, poder de espalhar a ideia de solidariedade com muita responsabilidade, se a gente não introduzir isso dentro do nosso próprio comportamento, às vezes um governo não consegue andar muito. Então, é muito importante que seja um casamento, né, da população com o governo, nesse sentido. Ou seja, as ações, as políticas públicas ligadas ao engajamento, e esse engajamento ele só se dá com a tal da conscientização, né, do entendimento do que é a fome, né, como eu estava dizendo na primeira fala. Então, acho que a gente tem que caminhar junto, né, e realmente entender que essa generosidade e empatia, a gente também está recebendo dela a partir do momento que a gente dá, né, melhora o nosso mundo em volta. Enfim, eu espero, né, que agora a gente esteja entrando numa nova fase e que isso possa brilhar e ser realmente
uma ação linda da população brasileira, porque isso está acima de qualquer partido. Isso, como eu falei, condição de vida deveria ser o básico para a pessoa poder nascer nesse planeta, pensar sobre a vida como um todo e não só em si mesmo. Parabéns ao MTST e à Ação da Cidadania contra a Fome. Muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece a sua presença aqui e suas falas tão boas, né? André, o que você acha sobre o que o Mosca falou? E como é para você que vê a fome de perto, pensar que no mesmo ano que a fome chegou nesse nível tão extremo, a gente tem quase 300 bilionários no nosso país? Eu só não vejo de perto como já senti. Até peço desculpa por falar disso um pouco, mas acho que as pessoas têm que entender que quem já foi ferido pela fome jamais esquecerá. E é disso que a gente está falando, de se transportar para o lugar do outro, da outra. Você ter uma família inteira, às vezes, ter que puxar pela mão porque não tem nada dentro de casa para levar até um espaço onde tem, ou procurar alguém que esteja alguma coisa para te ofertar, foi o que aconteceu comigo, quando, há anos atrás, eu tive que levar meus filhos para comer com pessoas em situação de rua. Que bom que eles ainda tinham 2 tijolinhos, um pouquinho de fogo, uma panelinha, cozendo lá alguns ovos, e falaram, pode se assentar e comer com a gente. Isso não tem preço. Por isso que quando eu falo das cozinhas solidárias, dos projetos, das ações, das grandes lideranças que nasceram nas comunidades, nas periferias, através da pandemia, que foi assustadora, que foi avassaladora, e que feriu diversas mulheres, mães, senhores, que muitas das vezes era rimo de família e dependia daquilo que tinha para comprar o seu remédio, mas tinha que pôr comida na mesa, continuar sustentando a família. É difícil sair. Ainda bem que a gente saiu desse ápice da pandemia, mas a gente ficou com marcas brutais e que a gente vai ter que se levantar, arregaçar as mangas e, de fato, buscar programas, projetos e políticas públicas que taxem as grandes fortunas. Não é possível que no tempo de pandemia, quem era rico ficou super rico e quem era pobre ficou miserável. A gente está falando de insegurança alimentar, de hoje ter milhares de pessoas que vendem o café da manhã para almoçar, que vendem o almoço para jantar, de pessoas que estão disputando os faróis para poder se alimentar. A cozinha solidária, a qual eu faço parte, aliás, eu faço parte de todas elas, mas eu tomo conta direcionada de uma cozinha, entrega mais de 200 marmitas ao dia. E a grande maioria que se concentra nas cozinhas solidárias são mulheres, mães, de 32 anos a 45 anos e idosos a partir de 65. Esses idosos construíram isso que a gente chama de cidade, esses grandes arranha-céus. Eles que plantaram e hoje não têm o direito de comer. Essas mulheres são mulheres que tomam conta de filhos de outras mulheres que têm o que comer. A gente tem que ter, de fato, taxação das grandes fortunas. E claro que alguém ganha em cima dos miseráveis. As pessoas sem alimento, elas são pessoas vulneráveis, são pessoas que ficam à mercê de outras pessoas, que são capazes de tudo para colocar um prato de comida na mesa por conta do filho, por conta da mãe, por conta do pai. E não poderia ser dessa forma. A gente tem que buscar medidas, ações como essa do MTST, que é organizando a comunidade, que é organizando as pessoas em torno de uma cozinha solidária, essas ações da cidadania, para que as pessoas entendam de fato o que é a fome. Ninguém pede para não ter nada dentro de casa, mas a gente sai de dentro de casa esperando ter recurso para colocar um prato de comida na mesa, ou até mesmo buscar um pão para os filhos. Eu, mãe de 5 filhos, já chorei muito, aos prantos, já disse muitas das vezes para os meus filhos que não estava com fome quando a minha barriga doía, para ver eles poderem se alimentar. E aonde a gente dividia para 5 um pacote de bolacha e dividia uma bolacha em 2. Né? Então, temos que fazer grandes ações como essas que está sendo feita, temos que esperar e cobrar do governo, sim, políticas públicas,
no combate à fome, tanto que as cozinhas solidárias têm um papel fundamental nas comunidades, que é com as nossas hortas comunitárias, porque para além da comida, o nosso povo ficou doente mentalmente, as pessoas estão precisando de ser valorizadas, as pessoas estão precisando de ter alguém que olhe para ela de fato, como a gente faz nas cozinhas solidárias. A cozinha solidária não é só um lugar onde a gente entrega comida, é afeto, é amor, é respeito, é saber ouvir o próximo, é um lugar de troca de experiência, é um lugar de referência para a comunidade, aonde mulheres chegam vítimas de violência e com o olhar a gente detecta que elas estão passando por alguma violência, e muitas das vezes violência política também, porque faz parte de um processo para que a gente passe fome nas periferias. Pessoas com fome ficam pessoas submissas. E não é isso que a gente quer. A gente quer um projeto, a gente quer um governo que, de fato, olhem para a necessidade do povo, a gente quer o centro, a gente quer falar que está com fome, a gente quer oportunidade, distribuição de renda para aqueles que precisam nesse momento. E não adianta ser maquiagem, porque o que a gente vê nesses governos é maquiar. Dizer que está tendo isso, que está tendo aquilo, mas cadê? É uma burocracia para que nós, mulheres periféricas e faveladas, não consigam acessar os programas. Precisa de muito mais programas que atendam à necessidade do povo. E, de fato, as mulheres negras são as que mais sofreram com o desemprego, são as que mais estão nos faróis, são as que mais buscam oportunidade. E é disso que a gente está falando. Para além de um prato de comida, há toda uma história a ser reconhecida, há todo o engajamento que a gente tem que fazer para, de fato, sanar essa fome. E aí a gente cai nesse dado de 33 milhões e um governo que diz que ninguém morre de fome, e na semana seguinte uma senhora idosa, né, uma senhora que construiu esse mundo, que construiu tudo isso que a gente conhece de cidade, morrer na fila, sentada, esperando uns quaisquer, vendendo um alho para sobreviver. Isso é doído. Então, para quem já passou fome, já sentiu na pele, vai ser uma ferida que ela vai cicatrizar, mas as marcas vai durar para o resto da vida. Então, as ações que são feitas hoje, ela traz para a gente a esperança de um futuro melhor, porque a pessoa que se alimenta nas cozinhas solidárias, as pessoas que pegam a cesta da ação da cidadania, as pessoas que viraram gigante nessa pandemia, pegando aqui, distribuindo ali, essas pessoas de fato colaboraram para que a gente possa se organizar e ter um futuro melhor, porque para quem já me estendeu a mão, hoje eu só desejo gratidão. Eu só sinto gratidão, e hoje está num espaço de reconhecimento do MTST ou em qualquer outro espaço, aonde eu consigo organizar mulheres, homens, para que a gente possa, de fato, fazer a comida com amor, tratar as pessoas com decência e com respeito. Isso não tem preço que pague. Antigamente eu sonhava com essas panelas grandes, mas cheias de comida, e não podia comer. Hoje eu estou atrás dessas panelas com outras guerreiras. Nós vai na feira pedir doação para que a gente possa, de fato, sanar a fome daqueles que precisam. Claro, gostaríamos de fazer mais, gostaríamos que as cozinhas solidárias ficassem abertas o dia inteiro oferecendo alimento, e a gente não consegue, porque a gente depende de outras mãos, né? E essa taxação das grandes fortunas, de fato, seria a melhor coisa. Imagine o que a gente poderia fazer com 1 milhão nas cozinhas solidárias. Seriam 200 milhões de marmita. Daria para servir uma marmita por pessoa em São Paulo. 1 bilhão. 1 bilhão. Isso, de fato, quando a gente põe na ponta da caneta, a gente sabe que dá para fazer muita coisa. Mas, infelizmente, quem detém a caneta agora, nesse momento, não é a favor das mulheres, dos LGBTQIA+, não é a favor dos negros e negras, é a favor da morte, da destruição e do ódio. Por isso, a gente precisa mudar esse cenário. Com certeza. Pessoal, a gente já está nos 15 minutos de papo, mas eu acho que vale mais um tempinho conversando. Para quem só teve 15 minutos do dia para doar ouvindo a gente, muito obrigada.
esse é o último espaço do mês 15x15, mas todos os anteriores estão disponíveis aqui no nosso perfil. Aliás, se você ainda não segue o nosso perfil, aproveita e segue a gente agora para você acompanhar nosso trabalho combatendo a fome no Brasil. E agora, Andréia, Mosca, o que vocês acham? A gente pode continuar o papo mais um pouquinho? Pode sim, Toninho. Perfeito. Andréia, fala um pouquinho mais das cozinhas coletivas do MTST. A gente sabe que a luta do movimento é pela moradia, mas as cozinhas são uma das ações mais importantes e presentes do MTST, né? E vocês falam muito sobre dar refeições e afeto. Queria que você explicasse um pouco a importância desse afeto para quem tem fome. Olha, como eu já disse anteriormente, as cozinhas solidárias são espaços nas periferias do Brasil onde a gente distribui refeições. E para além das refeições, a gente tem algumas atividades como a alfabetização de jovens e adultos, reforço escolar, cursos de tecnologia para a nossa juventude. E a gente tem esse espaço como referência dentro das comunidades, né? Esse projeto da Cozinha Solidária, ele nasceu num momento muito importante e de muita vulnerabilidade, mas ele tem o formato das cozinhas coletivas que a gente tem dentro das ocupações, que é um lugar de troca de experiência, onde a gente se projeta, né? Leva formação, e a gente trouxe essa mesma referência para as comunidades. E aí eu tenho um grande orgulho da Cozinha Solidária de Santo André, que está localizada no Santa Cristina, na rua Professor Plínio Braga, número 192, porque ela tem um formato diferenciado. Em 2012 a gente fez uma luta, a gente conseguiu de fato as nossas moradias, e aí a gente sai da moradia, né, sai do teto para a cozinha, porque as pessoas de fato deram concessão de uso do condomínio para um espaço onde foi construída essa cozinha solidária. Então você vê como que a gente transporta as pessoas em relação a dar dignidade para as outras também, né? Então, esse espaço da cozinha solidária tem as suas importâncias, né? E a gente, de fato, faz delas lugares onde as pessoas se sintam acolhidas, né? E, de fato, elas possam ter também não só o falar, mas que elas possam ser ouvidas. E muitas das vezes a pessoa precisa de um aperto de mão, de um abraço, de uma acolhida. A gente acolhe com muito amor e muito carinho todos que chegam lá, independente se vai engravatado, se vai pessoas em situação de rua, né? A gente tem que ter esse olhar de igualdade para todos. Então, a gente acredita que todos que passam pela Cozinha Solidária vai ter alguma coisa, né, para apresentar. Por exemplo, um desses dias no posto de saúde demoraram muito na consulta médica e o posto de saúde indicou a Cozinha Solidária do movimento, do MTST, de Santo André. Eu fiquei assim, sabe, as pessoas chegou lá e falou, a gente passou o dia inteiro no posto de saúde, hoje a gente veio aqui porque a gente não tem condições de comer e vocês podem arrumar um prato de comida para a gente. Já tinha passado do horário, a gente falou, olha, não tem comida, porque a gente tem um horário específico, comida pronta, mas a gente pode fazer um café, tem um leite aqui, tem uma bolacha, tem um pão, vamos comer junto, e ali a gente troca um papo, uma ideia, a gente disputa consciência também na Cozinha Solidária. Isso é importante, as pessoas precisam falar, e precisam de pessoas para ouvi-las. E é isso que a gente dá para essas pessoas, né? As pessoas precisam de ser valorizadas, né? As pessoas às vezes precisam de um atendimento jurídico, psicológico, e é isso que a gente tem feito lá nas Cozinhas Solidárias. Quem quiser estar participando desse projeto, procure as Cozinhas Solidárias, ajude a gente pelo Apoie-se, e que bom que vocês tiraram 15 minutos dos seus tempos para estar aqui junto com a gente. Saudações para todos e todas, e é isso, é luta que continua por um Brasil mais justo, mais igualitário, e que a gente possa fazer a diferença hoje, amanhã e sempre, né? Porque a luta vai continuar.
É isso. Mosca, o afeto prevê uma conexão com o outro, né? Você acha que é possível fazer as pessoas se conectarem, terem algum tipo de empatia com as pessoas que estão passando fome, quando hoje elas desviam o olhar, fecham o vidro do carro quando vem um pedinte? E você, como artista, né, que está no palco, está na tela, se conectando com o público de alguma forma, você consegue ver algum jeito dos movimentos sociais conseguirem mobilizar não só doações, mas também a empatia com quem passa fome? Bom, acho que a Andréa fala tão bem, hein, Andréia? Puxa vida, é tão bonito ver você falar, e é tão verdadeiro, é autêntico, né? Obrigada. E uma responsabilidade aí, onde deve colocar ênfase. Parabéns, viu? Eu já admiro muito o MTST, mas cada vez que eu escuto alguém daí de dentro falar com essa propriedade, né? E eu estou falando disso até para responder a sua pergunta, porque é isso, a gente tem que ser cativado. O afeto, ele depende de algo de fora. A gente tem o afeto dentro da gente, mas é o mundo de fora que nos afeta, ou seja, que nos estimula a potência desse nosso afeto. Então é tão importante que uma ação tenha um nome, que esse movimento seja especificamente, claramente evidenciado como um movimento, com um nome, com tudo que a gente pode agregar a essa força do contágio, né? Uma questão de contágio. Você tem que contagiar quem está à sua volta sobre esse afeto. O afeto da empatia, o afeto da generosidade. Isso é um país utópico, né? Um país que a gente deseja, um povo que a gente deseja, um povo solidário com si mesmo, né? E o entendimento que esse povo tem que ter de que quanto mais equilibrado economicamente, a questão da saúde, a questão da educação, enfim, todos esses básicos que nos fazem, né, dignos, né, de sentir uma dignidade de estar vivo e poder começar a sonhar, né, todas essas garantias, elas são frutos desse contágio popular e das ações organizadas. Acho que é possível, não sei, eu sou uma pessoa da poesia, né? Eu trabalho com a poesia, mais do que com a música. E quando eu falo poesia, eu não estou falando das palavras escritas, mas muito mais dos sentidos que estão por trás dessas palavras escritas. A poesia, eu sou muito metafórico nas minhas letras, e até quando falo um pouco, eu não estou muito preocupado com os significados das coisas, mas com os sentidos que elas podem ter. E eu acho que esse sentido está ligado ao afeto, sabe? Por isso, as ações e as palavras, como as da Andréia, elas são catalisadoras desse afeto e elas são contagiantes, né? Elas são virais. Esse vírus do bem que a gente deve permitir que entre na gente, em cada um de nós, para justamente acordar, né, despertar esse afeto que todos nós temos, e esse afeto possa ser transformado em movimento, né, em empatia, em ação. Eu acredito sim, como eu acredito na poesia, nesses sentidos que eu estou falando, como força fundamental. Acho que o artista tem sim um papel muito importante, até como uma ação de retribuição ao caráter popular que nos foi dado a partir do nosso trabalho. É um presente, né? Em qualquer área, você ser reconhecido é um presente. O médico, o engenheiro, o lixeiro, enfim, qualquer trabalho que você tenha, você ser reconhecido é um grande presente. No caso do artista, o trabalho dele é falar e cantar e se dirigir a um público, né? Esse agradecimento dessa condição nos coloca em posição, eu acredito que de uma responsabilidade muito grande, nesse sentido de espalhar o afeto do coletivo e da solidariedade, da busca da igualdade. Quero registrar que eu concordo com a Andréia, eu acho que o caminho é taxar grandes fortunas. É um absurdo isso, que alguém tenha 1 bilhão e esse dinheiro só esteja assim no ar, multiplicando a si mesmo,
e não seja usado minimamente com um imposto mais bruto para melhorar a condição do planeta. Então, uma das maravilhosas coisas que ela falou e que me chamou a atenção é esse mesmo. A gente tem que lutar por uma taxação de grandes fortunas. Não é possível que um planeta ou um país ou uma cidade tenha um pequeno número de bilionários e com esse número gigante de gente passando fome. Acho que é a primeira coisa que deveria ser feita em relação, porque é algo muito objetivo isso, né? É muito fácil, imagino eu, de fazer. Você estabelecer um teto de quem tem muito e essas pessoas que têm muito passarem a colaborar mais, como uma retribuição. Eu digo isso me referindo novamente ao fato de eu ser artista e me sentir um pouco no papel de retribuir isso que a vida me deu, né? Um mérito pelo meu trabalho. Eu acho que o bilionário ele tem esse dever de retribuição, e já que ele não tem de coração, é preciso que os governos estabeleçam isso. E agora uma pergunta para os dois. Vocês conseguem imaginar um Brasil sem fome? E o que quem está ouvindo a gente pode fazer para o Brasil a chegar nesse lugar aí de não ter fome? Talvez seja uma utopia, mas eu consigo imaginar um país sem fome. Um país com mais amor, um país com mais responsabilidade, um país onde todos e todas exerçam seu poder e também os seus deveres. Eu acho que é um dos melhores caminhos, sabe? Mas para isso precisa de ter divisão de renda, de que as pessoas sejam tratadas com equidade, né? Cada um da sua forma e com mais respeito um ao outro. Então, primeiro que dizer que nesse momento, enquanto essa utopia não acontece, a gente depende um dos outros, né? E se teletransportar para o lugar do outro é tentar sentir minimamente a dor que o outro sente. Então, que a gente não passe pelos viadutos e pelas praças, veja a pessoa em situação de rua, deitado, debaixo do banco de uma praça, e não se compadeça. Ou de alguém que te estende a mão, te pedindo alguma coisa, que você talvez não precise dar uma moeda, R$ 2, mas que você coloque um pedaço de pão ou um pão inteiro para que essa pessoa comer, para que essa pessoa possa se alimentar. E talvez a gente esteja agora no momento mais importante da nossa vida, que é saber, de fato, quem que a gente quer e qual é o projeto de país que a gente quer. Então, dia 2 agora, a gente tem uma extrema função, que é colocar o pão na mesa daquele que tem fome. Bom, pensando na resposta da sua pergunta, né, se eu acredito que possa existir um Brasil sem fome, eu queria falar da diferença entre motivo e objetivo. Quando a gente estabelece um objetivo, ou seja, um fim, né, uma única solução para aquilo, o fato da gente não alcançar deixa sempre uma sensação de frustração. Eu prefiro responder a sua pergunta através do motivo, ou seja, o que me move. Aquilo que me move é o que eu tenho que me apaixonar, e não o objetivo. Então, se eu acredito que o movimento dá certo, vai dar certo, né? E não, se a gente estabelecer objetivos, né, a vida vai sempre continuar e vai ter sempre gente nova nascendo e o mundo vai estar sempre dinâmico. Acredito que a luta contra a fome é uma coisa eterna, porque ela como eu falei, ela está em qualquer ser vivo. Então, né? Agora, o movimento, né, o motivo que te move a colaborar é que eu acho que é possível um país movido a combater a fome. E nisso eu acredito. Num povo que tenha consciência de que ele tem que fazer alguma coisa, de que ele tem que dedicar um tempo, dedicar alguma coisa do seu trabalho. De alguma maneira, isso tem que estar na nossa respiração cotidiana, né? A ideia de que você é movido, né, por uma empatia e por uma generosidade. Eu acho que a gente é mais combativo e efetivo quando a gente acredita no processo, quando a gente acredita na viagem e não no resultado do processo e aonde a viagem vai te levar. Eu acho que esse meio de caminho é que é o principal, a ação. A ação
ela é um verbo do tempo presente, é uma palavra que ela significa um verbo do tempo presente, né? O agir. E esse agir, você age por motivação e não por objetivação. Então, sim, eu acredito, a gente vai conseguir, porque seremos motivados por essa ideia maravilhosa de termos uma sociedade equilibrada economicamente, para a partir daí a gente conseguir realmente dar possibilidade e condição para a vida de todo mundo. Assim seja, né? Pessoal, o papo tá ótimo, mas a gente passou bastante dos nossos 15 minutos. Andréia, Mosca, muito obrigada pelo papo e pela doação de tempo de vocês. Obrigada pelo convite, obrigada, Mosca, aí pela sua explanação também muito importante. E é isso, bora, povo, contribuir com as cozinhas solidárias, com a ação da cidadania e olhar com mais solidariedade, com mais empatia por aqueles que necessitam nesse e em todos os momentos. Forte abraço. Muito obrigado também a todos que participaram, os que já saíram, os que continuaram aí até o fim. É maravilhoso. Falar é sempre bom e saber que tem alguém escutando é sempre um estímulo. E a curiosidade de como bateu no coração de cada um. Só para dizer que eu saio da conversa aqui muito transformado, de alguma maneira, pelas palavras da Andréia e por esse momento lindo e pela ideia também do movimento Ação da Cidadania contra a Fome. Um abraço grande ao Daniel. E maravilha vocês estarem aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada também a quem doou esses minutos ouvindo essa conversa incrível também. E obrigada, Twitter Brasil, pelo apoio a essa campanha. Hoje encerramos essa maratona de 15 dias de papos de 15 minutos, sempre às 15 horas, para ninguém esquecer dos 15% com fome no Brasil. E se você não tem fome, tem que ser parte da solução. E a solução é doar. Inclusive, dá para doar aqui pelo Twitter mesmo. Se você está no celular, clica no nosso perfil e no botãozinho com as notinhas de dinheiro. Ou então, se preferir doar pelo site, é só acessar 15por15.org. Doe R$15, 15 mil, 15 segundos nas suas redes falando sobre a campanha. Tudo vale, tudo ajuda. Até mesmo dar RT nos nossos convites ou marcar amigos para ouvirem também. Muito obrigada.